tivesse muito dinheiro, a gente não compraria esse presente. Ele tem muitas utilidades, muitos benefícios para nos oferecer, e muitas das vezes a gente não sabe ter acesso a esses benefícios que está disponível para a gente. Eu coloquei algumas pontuações aqui e a gente vai passear pela Bíblia, viu, gente? Amém. E que é sobre o que o Espírito Santo fez no Antigo Testamento, o que ele fez no Novo Testamento e o que ele faz agora. Eu vou abrir, viu, gente, alguns, se vocês quiserem acompanhar, é mais fácil, eu queria que vocês abrissem comigo. Lá em Gênesis 1, 2, no Antigo Testamento, fala assim: a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aqui me mostra que no começo, antes de nada existir, o Espírito de Deus ele já fazia parte, ele já existia. E quando eu fico imaginando que quando Deus falou assim: façamos do homem a nossa imagem, a nossa semelhança, ele participou dessa obra, que é eu e você. Ele nos conhece. Amém. E logo em seguida, então a gente viu que ele estava ativo na criação. Esse era um dos pontos. Ele concedeu dons sobrenaturais. Lá em Gênesis 41, 38, eu vou abrir aqui para vocês. Aleluia. Amém. Está escrito assim: e disse Faraó aos seus servos: acharemos um homem como esse, em que haja o Espírito de Deus? Aqui ele está falando sobre José, que naquela época o Espírito Santo ele deu os dons sobrenaturais para José para poder decifrar sonhos, mas também ele conduziu José a governar, né, o Egito. E ele foi muito bem sucedido, porque através, né, do governo de José, muitas pessoas, muitas nações foram supridas, né, através da sabedoria que o Espírito deu para eles. Deu para ele, né? Então, ele concedeu dons sobrenaturais. E outro ponto, lá no Velho Testamento, ele era doador da criatividade. Lá em Êxodo 31, não precisa já ver, viu, gente? Eu vou falando aqui, que hoje eu separei alguns aqui. Fala assim: depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, o filho de Ur, da tribo de Judá, e enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento e de habilidade nas artes, para elaborar projetos e trabalhar em ouro e prata, em cobre e em lapidar pedras e em gastar em detalhes de madeira, para trabalhar em toda a arte. Aqui fala que Deus concedeu, né, o Espírito Santo para poder doar criatividade, para que nessa época, né, para que deixa eu procurar, Bezalel, que ele pudesse fazer as coisas, né, que tinha no tabernáculo. E se a gente for olhar essas coisas que eram feitas antigamente, ela tinha tantos detalhes, né? Então ali já ele era doador da criatividade. Outro exemplo que eu queria dar para vocês era Noé. Noé, Deus falou com ele: Noé, você vai fazer a arca, você vai precisar de isso, aquilo outro. Mas quem ajudou Noé a executar a arca? Com certeza foi o Espírito Santo de Deus. Porque se ele fosse fazer tudo da
forma que ele achasse que deveria fazer, ele poderia se frustrar, porque ele poderia dar errado. Então, o Espírito Santo era doador da criatividade. Outros tópicos que eu coloquei aqui, que depois, se vocês quiserem, tem a referência, ele era fonte de poder. Naquela época, aqueles homens, quando iam guerrear, os homens de Deus, eles iam guerrear, eles pediam a presença de Deus, né, para poder ajudar eles a vencer a batalha, e eles conseguiam vencer a batalha, porque o Espírito Santo que conduzia eles à vitória. Amém. Inspirava as profecias. Ele era o mediador da mensagem de Deus. Ele falava, o Espírito falava com os sacerdotes para que eles pudessem trazer a palavra para aquele povo antigamente, né? O resumo do Velho Testamento aqui é o quê? Naquela época, o Espírito Santo, ele só fazia visitações. Ele era o Espírito sobre, ele vinha, fazia determinada coisa que era para fazer e ir embora. Então aquelas pessoas tinham visitação do Espírito Santo, mas não tinha o Espírito dentro. E já no Novo Testamento a gente vai ver que é totalmente diferente do que a gente vê no Velho Testamento. No Novo Testamento, ele declarou a verdade sobre Cristo. Lá em João 16, 13, 14. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará a si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Aqui fala que Jesus ele veio para poder trazer a verdade para dentro de nós. Ele veio para poder falar o que Deus queria que a gente consertasse, o que a gente estava errando. E Jesus ele veio com a verdade, mas ele veio também não só com teorias, ele veio e nos mostrou com exemplos. Amém. Amém. Dotou os crentes o poder de testemunhar. Lá em Atos 1:8. Fala assim: mas vós recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Aqui fala que nós recebemos a virtude do Espírito para poder discernir as coisas, para poder ver os milagres que Jesus fez e faz ainda. E a gente discernir essas coisas e entendê-las, né? Testemunhar o que o Espírito Santo faz nos dias de hoje. Ele derramou o amor de Deus, lá em Romanos 5:5. Glória a Deus. E a esperança não traz confusão. Portanto, o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi dado. Olha tanto coisa boa, gente, que veio com o nosso presente, que é o Espírito Santo. Ele derramou o amor de Deus dentro do nosso espírito. Se aqui agora, antes era o Espírito sobre, e agora nós temos o Espírito dentro, a partir do Novo Testamento. E aqui fala que Deus derramou dentro do nosso espírito o amor dele. Então, olha para você ver o tanto que a gente é privilegiado. E aqui tem outros tópicos também. Ele intercedeu por nós. Foi a inspiração para que a Bíblia fosse escrita. Distribuiu dons para o ministério. Capacitou os crentes com características para uma vida piedosa. Fortaleceu o interior dos crentes. Aqui o resumo do Novo Testamento. Aqui não é somente o Espírito sobre, mas o Espírito dentro agindo com o seu poder. Amém. E nós, nos dias de hoje, nós temos
Amém. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez que estarmos em temor, mas receberam o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamados Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Olha para você ver, além do Espírito Santo guiar nós fomos adotados por Deus e hoje nós temos livre acesso para poder conversar diretamente com Ele. Nós não precisamos mais de um intermediador da palavra, né? A gente pode estar conversando com Ele. E hoje nós somos filhos. Amém. Amém. E os outros tópicos que eu coloquei: Ele dará a certeza da salvação, Ele ensinará o crente, Ele intercederá por você, Ele consolará, Ele santificará, Ele trará você a consciência do pecado, Ele irá convencê-lo da verdade do Evangelho, dará a você o poder de testemunhar, destruirá o poder do pecado em sua vida. Lá em Romanos 8:2 fala assim: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. É isso mesmo. 8:2, isso mesmo. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Aqui nos fala que nós não somos mais condenados pelo pecado, porque se a gente peca hoje em dia é com a consciência. Se o Espírito Santo guia a gente, e quando a gente vai fazer uma coisa de errado, ele vai lá e fala assim: você sabe que você está errado nisso que você está fazendo, né? E a gente, se isso, ou se não você fala assim: ah, mas será que isso daqui é errado ou não é? Se isso traz para você uma dúvida, é pecado. Então você já sabe, não faça. E aqui a gente entende o quê? Que se nós erramos é com a consciência do pecado. Aqui também fala que ele distribuirá dons para ser usados no reino. Lá em 1 Coríntios 12, 4 a 11, vai falar assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operação, mas é o mesmo Deus que opera em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito dons de curar, a outro a operação de milagres e a outra a profecia, a outro dons de discernir o Espírito, a outro variedade de línguas e a outro discernir línguas. Mas é um só o mesmo Espírito que opera em todas essas coisas, repartindo particularmente em cada um como quer. O que eu entendo aqui? Que a cada um de nós, além disso tudo, né? Desse deck, eu tenho certeza que tem bem mais coisas que eu não citei aqui, mas que o Espírito Santo traz de benefício para nós. Ele ainda nos deu dons. Às vezes o pastor Rafael tem o dom de orar para a pessoa ser curada, às vezes o outro tem de interceder, ou o outro tem de falar línguas, o outro tem de interpretar, mas aqui também fala que tudo isso vai ser usado no que for útil. Muitas das vezes chega uma pessoa enferma aqui, e o que adianta a pessoa que interpreta línguas orar para a pessoa, sendo que o pastor Rafael que ora por cura, ele que tem que usar isso em favor do reino. Então a gente tem que começar a dar mais importância nessa questão de várias coisas que nos traz
mas também a gente tem que começar a usar os dons que foi deixado para nós, para poder expandir o reino, para poder glorificar a Deus. Amém. E outras coisas também, né, mais que tem, que a gente não dá importância, não dá ouvido, não dá a credibilidade que tem. Muitas das vezes, outras coisas que tem, como vou te dar um exemplo. Se um cristão não deixa ser guiado pelo Espírito, como ele vai exercer os frutos do Espírito? Que é o amor, que é a paz. Vocês sabem, né, gente? Nobilidade, domínio próprio, e enfim, vai. Como que você quer exercer todas essas coisas se você não é guiado pelo Espírito? Se você não dá a importância do que Ele faz nos dias de hoje dentro de nós? Tudo está disponível para nós e a gente não dá essa importância. Eu também vi que esses dias eu estava conversando com isso, que antes de começar essa série de ministrações aqui, eu não dava essa importância como eu dou hoje. Hoje eu acordo e falo: Espírito Santo, eu vou me deixar ser guiado por você. Eu quero fazer escolhas assertivas, mas sendo direcionada pelo Espírito. Eu quero ter domínio próprio, porque isso é o que me pega, porque às vezes Helena me tira do sério, ela continua ali, mas a gente vai continuar exercendo domínio próprio, porque eu quero ser guiado pelo Espírito, amém? E essa a palavra que eu tenho para vocês hoje. Que deixe ser guiado pelo Espírito, acesse todos os benefícios que Ele traz para mim, para você. Não deixe de usar, né, isso em seu favor. E eu queria fazer algo diferente nessa noite. Eu queria que cada todos ficassem de pé, alguém que tocasse, por favor. Eu queria incentivar você a começar a usar esse dom que foi depositado dentro de você. Queria que cada um de vocês escolhesse uma pessoa, não que seja nada óbvio. Margarete como pastor, não porque ela sabe o que o pastor precisa, nem a Marta Baiano, vai pegar as pessoas aleatórias e vai deixar o Espírito Santo te conduzir em uma oração de intercessão para essa outra pessoa. Amém? Podem começar a escolher a pessoa para oração. Deixa a senhora.
gratidão a Deus, porque você é próximo. Amém.